Chegando ao tópico 3, nós temos o intitulado como Reconhecimento, Compromisso e Promessas. Primeiro subtópico diz: reconheça o seu chamado. A lição nos diz assim: não te mandei eu? Está lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4. Quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. É importante a gente entender que quando o diabo tentou Jesus, ele quis criar dentro do coração de Jesus a dúvida. O que é a dúvida? A dúvida é o estado de desconfiança. Por que eu estou falando de dúvida? Quando a lição fala reconheça o seu chamado, você tem que entender e ter certeza do que Deus quer na sua vida. Quando não se tem convicção sobre qual missão você deve cumprir no reino de Deus, aqui no reino dos céus, no reino de Deus, a pessoa fica propensa a desistir no meio da caminhada, no meio da jornada. Isso muitas vezes vem imbuído do campo da dúvida, quando você é imprensado contra a parede, quando você é questionado. Se você não tiver a certeza de que Deus o separou para tal função, de que Deus realmente está cuidando de você, aconselhando, guardando, criando estratégias, como a gente falou nos tópicos anteriores, surge a dúvida. E o inimigo usa dessa palavra para tentar desvirtuar, tirar você do foco. Outro exemplo que a gente tem na Bíblia de alguém que duvidou e fraquejou, diferente de Jesus, mas esse como ser humano fraquejou, foi Pedro. No livro de Mateus, capítulo 14, quando Pedro fala para o mestre e pede para que ele ande por sobre as águas até onde Jesus estava. Jesus disse: venha. Mas quando Pedro estava andando, no versículo 28, diz que quando Pedro desce as águas, que começa a caminhar, o vento forte bate contra ele e ele tem medo. E começa a partir daí a afundar. Veja que a dúvida que surgiu no coração de Pedro fez ele afundar. Fez ele, como é que eu vou dizer, chegar a ponto de quase sucumbir e pedir o socorro do Senhor Jesus Cristo. Então tenha certeza daquilo que você quer fazer. Tenha certeza de que Deus está no controle da sua liderança. Não importa a quantidade de liderados, o que importa é você desempenhar um papel correto como líder. Você precisa priorizar e entender qual é a sua missão primordial. Onde está o seu foco? Aonde você é melhor? 3 perguntas você tem que fazer para si próprio quando está à frente de um grupo, quando está liderando, quando está responsável por algo. Você ama fazer o que você está fazendo? Primeira pergunta para você fazer para si próprio: eu amo fazer o que eu estou fazendo? Como é que você descobre se você ama ou não aquilo que você faz? Se você coloca no seu coração aquele desejo ardente de estar na prática daquilo, se não é algo enfadonho para você. Há uma diferença entre enfadonho e cansativo. Algo enfadonho é algo que se torna chato, um peso. Cansativo é consequência do labor do trabalho. Você pode descansar, você não pode se enfadar a ponto de desgostar, né? Você deseja mudar o mundo? Será que mas é muito amplo essa ideia, irmão, do mundo. Mas você tem que ter no seu coração o desejo de que você tem que buscar fazer o melhor, não só naquele grupo pequeno que você faz parte, mas sim no sentido de como um todo. Não que a sua atitude vai influenciar o mundo inteiro, mas sim influenciar um pequeno grupo de pessoas. Aquelas pessoas podem levar a sua mensagem incentivadora, inspiradora, e transformar outros grupos. Então, através do seu amor e da sua dedicação ao seu trabalho como líder, você pode incentivar e formar outros líderes, assim como você também é. E o terceiro, qual a sua motivação? O que motiva, o que acorda você todos os dias para trabalhar com aquela liderança? Você deseja ficar rico e famoso? Você deseja obter
fama, notoriedade, por causa daquele seu afã, daquele seu desejo de liderança? Será que suas propostas são egoístas? Ou você realmente visa o crescimento do reino de Deus e o amadurecimento do próximo? Você tem que fazer essas perguntas para você. Eu vou repetir. Você ama o que você faz? Você deseja mudar o mundo, o seu mundo, que pode refletir no mundo lá fora? E qual a sua motivação? Qual a sua real motivação? Essas perguntas só você pode responder. Só você tem a resposta. É óbvio que o chamado de Deus envolve de forma prioritária a utilidade num propósito maior. As pessoas que são líderes, elas de forma altruísta se sacrificam pelo seu grupo. Porque há um propósito maior. A lição ela vai trazer, o conteúdo do livro de Josué, ele vai trazer 3 mensagens importantes sobre a liderança de Josué, suas características. A primeira, Josué ardia no seu coração o desejo de fazer algo relevante ao Senhor. Em relação a ele, não. Em relação ao povo. Veja que Josué, no seu coração ardia a vontade de fazer algo para Deus, mas para o benefício do povo de Israel, e não para benefício próprio. Porque se o povo é abençoado, automaticamente eu também serei abençoado, porque eu faço parte do povo, eu faço parte desse grupo. O segundo tópico, Josué ele tinha habilidade no campo de batalha. Esse era um ponto forte dele que todos dentro de Israel conheciam. Todos o respeitavam como líder, como general de batalhas. Então, ele usava suas técnicas e a sua habilidade na batalha não para se vangloriar, mas para levar o povo mais adiante, sempre respeitando, enquanto vivo, a liderança de Moisés, que não era um guerreiro. E o terceiro tópico, ele anelava trazer descanso para Israel. Como é que a gente pode trazer isso para as nossas vidas? O líder ele tem que buscar trazer para os seus liderados paz, conforto, confiança, segurança. Os seus liderados, meu querido e minha querida, tem que sentir em você um braço forte. Tem que sentir em você alguém onde eles possam, em uma necessidade, se apoiar. Certo? E você deve retribuir, dar o feedback desse retorno, não para querer se vangloriar, mas para querer o bem daquele seu liderado. Seguindo um pouco mais na lição, ele vai dizer o seguinte, aquilo que a gente já tem falando, Josué, como todos já sabemos, fez o que Deus pedia, mas, no entanto, Deus avalizava e se responsabilizava. O que é que diz o versículo? Não te mandei eu? Se Deus manda, ele se responsabiliza. Se Deus te colocou nesta posição, Deus vai cuidar de você. Se Deus te colocou nesta função de chefia, nessa função de liderança, nessa função de referencial, Deus vai cuidar de você. Aceite e reconheça o seu chamado e faça dele o melhor possível, porque para Deus devemos dar o nosso melhor em gratidão por tudo que Ele tem nos dado. O segundo subtópico diz: dê o seu máximo. Na lição, na página 15, diz o seguinte: em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão é repetida 3 vezes, nos versículos 6, 7 e 9. Olha só, interessante. Dê o seu máximo. Não desvie do propósito que Deus colocou você. É importante a gente viver de forma focada para não se deixar levar pelas distrações. Às vezes as pessoas gostam tanto da função de liderança que assumem diversas funções dentro da igreja. Não estou dizendo que é proibido, mas é importante você priorizar. É importante porque quando você prioriza, você trabalha melhor aquilo em que você está envolvido. Não é muito salutar, na minha opinião, você desenvolver 6, 5, 8 ministérios dentro da igreja como líder. Você pode participar, mas como líder é bom você focar, naquilo que você faz melhor. Se você é um bom cantor, foque no ministério do louvor.
Se você é um bom ensinador, foque no ministério do ensino. Se você é um bom aconselhador, né, se você recebeu de Deus essa facilidade de conversar com as pessoas, foque, busque aprimorar, dar o seu máximo nessa função. E não ter aquela mistura de ministérios. Eu canto no conjunto, eu prego, eu ensino, eu adoro, eu louvo, eu evangelizo, eu dou aconselhamento de casais. Não, é bom você priorizar para você poder focar e dar o seu máximo, evitar distrações, né? Porque você acaba fazendo tudo no meio termo. Leva as lideranças, mas leva no meio termo, porque você acaba deixando escapar algo que, se você estivesse focado, você talvez tivesse observado no que precisava ser melhorado. E o terceiro subtópico e último da lição, ele fala das promessas, né? Antes da gente entrar nas promessas, é importante, em relação a esse Deus seu máximo, que quando você é líder, você se torna vigiado 24 horas. Como assim? Quando você se torna líder de um determinado grupo, por menor, por maior que seja, diversas coisas são observadas em você. O seu comportamento, como é a sua moral, se você possui capacidade técnica para estar naquele lugar, como anda o seu lado emocional e o seu lado espiritual como líder, como é o seu relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, tudo isso é observado no líder. Então veja que ser líder exige responsabilidades e exige uma vida de bom exemplo. Você tem que ter uma moral elevada, você tem que saber se comportar nos ambientes, você tem que saber se comportar nas redes sociais, você tem que saber se comportar na igreja, no local de trabalho. Podem nunca falar, mas estão lhe observando. Porque o líder, ele inspira positivamente ou negativamente. Então o líder, naturalmente, ele é uma pessoa vigiada. Então você tem que ter no seu coração de procurar fazer o melhor, dar o seu máximo naquilo que você é bom, porque assim, naturalmente, você também será um bom exemplo. Você terá uma boa moral, você terá um bom comportamento, você buscará um relacionamento mais íntimo com Deus, porque você deseja fazer o melhor para o Senhor. No momento em que você faz algo que você apenas quer o cargo e não os encargos, você acaba deslizando em uma dessas coisas, porque aquilo não é prioridade na sua vida. No final eu vou citar alguns exemplos, algumas características de um verdadeiro líder que a gente observa em Josué e tem que ser observado em você, como líder de grupo, não importa, como um líder natural. E o terceiro subtópico fala das promessas, né? Junto com o chamado do Senhor para Josué, ele faz 3 promessas para Josué: prosperidade, derrota dos inimigos e a presença de Deus, que é o maior e o mais importante de todos, né, irmãos? Na página 15, final da lição, ele fala assim: a prosperidade está lá no versículo 3, quando o Senhor diz a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. É natural o líder ser próspero. Como assim? Ser rico? Não. Ser próspero no sentido de ser bem quisto, quando ele faz tudo dando o seu máximo em dedicação exclusiva ao reino, ao crescimento do reino do Senhor. O Senhor abençoa, o Senhor guarda, o Senhor faz com que essa pessoa se torne abençoada e abençoador dos outros. A derrota dos seus inimigos, o versículo 5, parte A, diz: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Deus é o nosso general de batalha. A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. O nosso Deus é que tem cuidado de nós. O nosso Deus é que tem nos protegido, é que tem nos guardado. Não precisa que nós nos preocupemos em bolar estratégias para afastar aqueles que não nos querem ou não nos aceitam como líder. Mas sim buscar em oração que Deus cuide, nos guarde, nos proteja daqueles que nos querem ver pelas costas. Toda liderança geram 2 tipos de grupo: o grupo a favor e o grupo contra. O que é que você tem que fazer? Ficar com o grupo a favor e condenar o grupo contra? Não. Você tem que cuidar do grupo que lhe admira e buscar entender o porquê de não também envolver o outro grupo num contexto geral. Criar estratégias, bolar métodos, para que você possa criar um grupo uniforme. Para que você possa criar um grupo que prospere diante de Deus na forma espiritual, emocional, social,
certo? E que você, como liderado, apenas os guie, apenas vos ensine o caminho que deve seguir. Essa é a função do líder, buscar agregar, buscar juntar com o mesmo pensamento, o mesmo foco, que é o crescimento da obra de Deus, o teu crescimento espiritual. E a presença de Deus, o versículo 5 também, só que a parte B diz: não te deixarei nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, mas um final feliz e seguro. Liderança não quer dizer que você vai viver uma vida sem atribulações. Liderança sempre gera problemas de cunhos pequenos ou de situações gigantes que você vai precisar tomar posição e decisão. Mas o final é feliz. Mas o alvo é alcançado, porque Deus tem cuidado. Então não ache que por você ser, agora eu estou na posição de liderança, eu vou poder descansar um pouco. Eles que se resolvam. Ao contrário, você quando se torna líder, você se torna parte do todo. E você será envolvido em todas as questões que são necessárias para que aquele grupo, aquela sala, aquele setor, o seu trabalho, na sua igreja, ande em harmonia. Porque não há pior coisa do que você trabalhar ou viver num local onde as pessoas não se toleram. São pessoas competitivas, pessoas que ficam buscando um derrubar o outro. Você tem que fazer com que haja um espírito de coletividade e crescimento como um todo. E como eu falei, as características observadas em Josué, eu fiz alguns apontamentos aqui para encerrar o estudo de hoje, dessa lição, que é sobre características observadas em Josué que a gente pode trazer para a liderança nos dias de hoje. Eu vou citar e você me diga se você é um líder desta forma e se você ainda não é líder, quando você se tornar um dia líder, seja do que for, que seja do agrado de Deus, observando essas características. Um líder, ele tem que ter sabedoria. Um líder, ele tem que ser agregador. Um líder, ele tem que ser um pacificador. Um líder, ele tem que ser um bom conselheiro. Por que um bom conselheiro? Porque o maravilhoso conselheiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O líder tem que ter discernimento para saber resolver as questões de forma sábia. O líder, ele tem que inspirar. O líder, ele tem que respeitar os seus liderados. O líder, ele tem que valorizar o feedback dos seus liderados. Ele tem que dar retorno, ele tem que dar valor àquilo que os seus liderados contestam, perguntam, afirmam, criticam. O líder tem que estar aberto para todos esses campos. O líder, ele tem que se sacrificar pelo grupo. Então, se você quer ser líder, ou se você tem um líder, observe se ele tem essas características. Eu vou colocar aqui no lado lateral do vídeo, de forma que você possa observar e tentar identificar pelo menos a metade dessas coisas em você e naqueles que são seus líderes. Sabedoria, conhecimento, pacificação, discernimento. Sacrifica-se pelo grupo, respeita os liderados. Bom discernimento, bom conselheiro. E valoriza o feedback dado pelos seus liderados. Isso aqui é algo que eu consegui montar dentro do reconhecimento de um verdadeiro líder. E todos esses aspectos aqui são observados em Josué. Era um homem sábio, um homem que unia o povo, um homem que se sacrificava pelo povo, um homem que arriscou a sua própria vida pelo povo. Um bom conselheiro, um homem guiado por Deus, um homem que inspirava, um homem que respeitava os seus liderados. É aquele velho ditado, a diferença entre líder e chefe. O líder é aquele que respeita, ouve, participa junto do crescimento do grupo. O chefe apenas manda, ele não faz parte. Então seja um líder aprovado por Deus. Tenha o seu chamado confirmado pelo Senhor. Dobre os seus joelhos. Busque fazer o melhor. E se você ainda não for líder e liderado, ajude o seu líder. Ajude para que pense num bem maior. Se tem algo que você faz de bom e que pode colaborar com aquele trabalho, contribua de forma voluntária. Né? Porque se Deus te deu um dom e você pode usar deste dom para fortalecer o grupo que você faz parte, faça-o. Porque dessa forma, Deus tem levantado líderes dentro da sua casa, da sua igreja. Terminamos mais um ensino.
A segunda lição, que tem por título Chamado de um Líder. Se você gostou, dá um like aqui, ó, no vídeo, compartilha aí com o pessoal que não tem acesso, certo? Devido a esse período que estamos passando ao conteúdo da lição. E fiquemos assim, juntos, unidos, com o único foco, o crescimento e o engrandecimento da obra do Senhor, como líder ou como liderados. Que Deus vos abençoe e os proteja com sua infinita paz, misericórdia e amor. Amém.